É uma coisa, sabe, que no meio artístico, tu conhece muito menor que eu. Mas desde que primeira segunda semana que o Cris veio pra praça, que o Cris me manda mensagem dizendo, Índio, manda um vídeo que eu quero mandar pra produção. Índio, manda quem sabe aquele personagem. Ele, né, e depois rolou outro. Foi até rolar um momento, mas enfim. São poucos as pessoas que são generosas a ponto de te colocar dentro de um lugar que ela tá, de um lugar de destaque. Isso é raríssimo. O pessoal da praça faz isso. É. Mas é que assim, ó, eu acho que fica na praça. Minha constatação sobre isso é que quem faz isso é quem. É que nem o Cris. O Cris, ele existe. Ele não depende de. Ele é ele, Não tem entendeu? Ele é medo o da Cris. concorrência. Ele não tem medo, ele existe. Pronto. O Tubinho, ele existe. Pronto, né? Essa galera toda que a gente tá mencionando aí. E na praça não vai ficar uma pessoa que não é assim, entendeu? Então é meio que. Por isso que eu acho que tem esse. Eu fiquei impressionado o dia que eu fui na praça, eu perguntei que camarim que eu fico. Aí a dela falou, fica aí, acha um aí. Imagina. É um clima Ah, lá não tem estrela. super mais. Engraçado que bacana. todo mundo fala isso, né? Não, a Não. praça ninguém é estrela, cara. Engraçado. Isso é Ninguém, muito ninguém. bacana. Isso é muito bacana. É tudo igual, não tem diferença. Como eu falei, eu cresci vendo. Foi aquele dia eu fui falar com o Saulo. Pra mim, o Saulo é A sala uma entidade, assim. Todo mundo super querido, super gente fina. Muito Então, bom. Então, Deixa eu ver se tem esse mais negócio das perguntas. pessoas te receberem bem, fazer força. A Marley também sempre me mandava mensagem, tem que fazer a praça, tem que fazer a praça. Aí o Ceará. Isso é. E você sabe de uma coisa, já que está falando de um puxar o outro, de coisa que. O nunca é uma palavra muito difícil. Nunca. Né? E quando eu vim trabalhar no SBT, eu vim numa situação muito boa. Então eu falei, vou preparar o meu filho, que ele já trabalhava comigo já na Globo, para ficar no meu lugar um dia. Então eu parei de fazer show e o Marcelo ia no meu lugar. Que é para ele perder o medo do público, saber falar, não ter medo de levar uma vaia, entendeu? Enfim, apanhar. Sim. E eu fiquei fora, falei, show nunca mais. Aí o Matheus é um filho que eu ganhei, né? Adoro, nós nos amamos loucamente. Não tenha ciúmes, não. Não, amor, eu tô vendo as perguntas. Aí ele falou, Roberto, vamos fazer um show? Eu falei, não, imagine, não faço show. Ele é Não louco. tenho mais Né? idade. Fui fazer um. Eu vi que tu foi fazer com ele. Fiz um show, tinha 1.500 pessoas. Aí ele disse, bom, estava bom? Adorei, claro, ri pra bu. Aí ele ligou para mim e disse o seguinte, olha, tem uma proposta. Vamos supor que a gente, uma vez por mês, vá para uma cidade do Brasil, vá para um hotel maravilhoso, com piscina, sala, ou para um Resort. resort, e de noite a gente vai lá, trabalha 1 hora, ganha um dinheirinho, e no dia seguinte, o que você acha? Passar um fim de semana? Eu digo, eu acho que eu vou gostar. Isso foi em dezembro. Já tem show fechado até agosto. Que maravilha. E aquele cara que dizia que há 35 anos atrás dizia que não ia mais fazer show, vai fazer show novamente. Que demais. Não, isso. Eu não quero parar, rapaz. Eu não quero ficar. Já estou velho, mas eu não quero ficar. Mas, cara, isso eu acho impressionante, porque eu sei que tu trabalha todo dia lá com a praça, não sei o quê. Aí segunda vem fazer o podcast, isso eu acho E vem máximo. feliz. E chega em casa super na pilha. Mas sabe que esses dias eu tava conversando sobre isso e eu entendo completamente. A gente faz o que gosta, a gente quer tá sempre descobrindo uma coisa nova, sempre. Quarta-feira, para mim, é o domingo de todo mundo. É o dia que eu me distraio, que eu dou risada. Porque a praça é que você perdeu essa época. Era um ambiente gostoso, todo mundo é amigo, você não vê traíra, sabe? Sim. É gostoso. Ninguém fala mal um do outro, incentiva, um dá piada. Me lembro que o Paulinho Gogó dava piada para o Matheus dava piada para o Paulinho Gogó. Isso é demais, né? Eu acho isso lindo. Isso é demais. E é raríssimo ver isso, né? E a gente escuta na televisão, né? O pessoal é tudo muito, assim, competitivo, né? É porque o campo competitivo é é pequeno, bom, mas amor. assim, eu digo É um campo de trabalho muito restrito, então causa uma insegurança na gente. Mas em geral, a praça foi incrível a experiência, mas o SBT em geral tem uma energia muito diferente das outras Foi emissoras. a melhor assim. casa que eu trabalhei até É hoje. muito diferente, assim. Foi a melhor casa. Então, Eu sempre fui muito, mas muito, muito, muito bem querido na Globo. Mas muito. Mas
igual ao SBT, não. A energia do SBT Porque é diferente, o né? dono, né? O Silvio é muito família, né? Você se sente bem, você tem segurança. É um lugar que te dá É. segurança. Eu tive essa sensação, essa leveza, não tem esse... Não, Coisa não de TV tá tem. todo mundo meio Eu sou, espiado, o sabe? Ratinho, pô, ligou para mim. O Ratinho. Carlos Alberto, olha, me convida para fazer o teu podcast. Imagina. O Danilo, Carlos Alberto, quando é que você vai me levar? Isso é uma delícia, rapaz. Eu Um não sei torce se pelo outro, né? a Sim, gente isso é torce um demais, pelo né? outro. Isso é demais. O Otávio Mesquita ligou, olha, quero fazer e tal. E eu sempre ouço falar que a parte mais difícil do podcast é os convidados, né? Tá acertando a agenda sempre, não sei, imagina. Ratinho. Né? Bom, também já marcou para fevereiro, mas tudo bem. Não, imagina. Que venha. Tem uma perguntinha aqui, que o índio faz uma cartomante. Sim. Fala pra ele fazer a voz dela que eu adoro. É a Gisele. A Gisele, a voz dela é uma voz mais grave, assim, que ela tenta envolver as pessoas. E sabe que as pessoas confundem, porque elas acham. Porque eu sei o signo dos meus personagens, eu sei o mapa astral deles, porque eu sei. Ai, tem Como isso. assim? Por exemplo, a Rosângela é de Aquário. Como é que ela é uma pessoa de Aquário? A pessoa de Aquário tem a facilidade de abstrair tudo, ela dramatiza demais as coisas. Eu sei Sabe coisas. quem fazia isso? O Chico Anísio. Eu sei traços da mesmo? personalidade deles. Eu sei. O Chico Anísio sabia que determinado personagem torcia pro Vasco. Eu Outro sei. gostava disso, eu gostava. Tinham vida. Os do personagens de Chico tinham Anísio vida. parecia que cada um não era ele, né? Era Data de sempre... nascimento. Não, tudo, eu sei tudo. tudo isso. E A roupa que a personagem, essa que é cartomante, que é a mãe Lidiane, ela. Todo mundo acha que ela é charlatã, mas ela não é. Ela é louca. Ela realmente acredita das loucuras que ela fala, entendeu? Ela não é mal intencionada. E é um personagem que eu faço pouco porque também não engaja muito. Porque eu também sempre fico muito numa corda bamba do o que vai ofender a religiosidade de alguém, a espiritualidade de alguém. Então essa é uma personagem que eu levo ela mais pro místico e daí não engaja tanto. Mas é uma personagem que eu tenho... Tô trabalhando com ela ainda. Essa personagem, tem outro personagem que é o Cláudio, que eles surgiram antes de existir fisicamente. Porque eu tenho duas personagens que eu faço muito vídeo, que é a Marlene e a Naira. Elas conversam, as duas amigas conversam, as conversas mais louquíssimas da vida. E elas começam a falar dessas pessoas. E aí, por exemplo, elas falavam da Meridiane, que a Naira foi na Meridiane, daí jogou carta, daí a mulher cobrou não sei quanto dela, ela pegou dinheiro emprestado com a fulana. E esse tema vai virando... E aí chega uma hora que o pessoal começa a perguntar assim, tá, mas e a mãe Lidiane? E a mãe Lidiane? Aí até que um Tem que dia entrar a Maridiane. ela personifica. O Cláudio foi a mesma coisa. O Cláudio fazia... O Cláudio, ele fala todo malandrão, assim. Ele é um cara taxista. Em 2023 ele é taxista. Ele não quer saber. Ele parou nos anos 90. E aí eu fazia um podcast na pandemia só de áudio, né? Da Marlene, que era o programa da Marlene. Eu simulava uma rádio comunitária. Então ela fazia Corações Solitários, Classificados do Bairro. E aí tinha a história que o programa era na Rádio Cláudio, que quem comprou o equipamento foi o Cláudio, para a comunidade ele queria que botasse o nome dele, então era Rádio Cláudio. E aí eu brigava com esse Cláudio, e não sei o que, e as pessoas começaram, mas quem é esse Cláudio? Quem é esse Cláudio? Quem é esse Cláudio? Que ele seria um suposto pretendente da Marlene. E ele também nasceu assim, do imaginário das pessoas até eu Tipo a construir Nega ele. Juju Assim. do Paulinho Gogó. A Nega Juju, é Nega isso. Juju que nunca apareceu. Como a Marlene tem a filha que é a Suelen, que ela não aparece, a Suelen só aparece a voz. A família Trapo teve um grande problema, que eu sempre fui contra. O Golias tinha a Sunta. Sunta era uma mulher, uma açougueira, que o Bronco era apaixonado por ela. E eles queriam... Porque a gente trabalhava em equipe. Foi a primeira vez que eu trabalhei com equipe. E um dos donos, é o Paulinho, o Tuta, não o Tutinho, o Tuta, o velho. Velho, felicidade. Bem velho. Ele era o dono e fazia parte da equipe A. E eles queriam botar a Sunta. Eu falei, não, a Sunta faz parte do imaginário. Não pode aparecer. Puseram a Dercy Gonçalves. Acabaram com a praça. Acabaram com a... Com a personagem. Não, acabaram. Poxa, e não poderia ter uma Porque pessoa cada melhor, um né? imagina. Sim. Eu ia te falar, em 1946, 47, quando eu vim morar em São Paulo, tinha um artista chamado Nhototico. Nho? Nhototico.
ele fazia uma professora e fazia vários alunos sem texto. Japonês? Não. Ele fazia, tinha um aluno que era gago, um que falava assim, falava. Tinham vários alunos, e não havia televisão nessa época. Esse Que cara loucura. é um gênio, foi um gênio, e ninguém fala dele. Eu nunca ouvi falar dele. Imagine você chegar, olha, hoje vamos começar com a nossa aula de hoje, seu João, fala da nossa... E fazer meia hora de programa sem texto na Rádio Record. Imagina. Caramba! Gênio. Nossa! Eu conheci muita gente boa. É. Chico Anísio foi um mestre. A gente trocava artistas. E a gente que não tem As reposição, né? emissoras não podiam saber disso, né? O Chico ligava para mim, Carlinhos, preciso de fulano aqui comigo. Manda ele embora que eu pego ele aqui. Eu te dou fulano de troca. E a gente trocava. Que bacana. E ninguém podia saber E disso. ter essa liberdade, né? De tipo, botar o cara pra rua, mas sabendo que ele vai ficar bem, né? Claro, Dá tudo não, certo, né? tudo combinado. Tudo Legal. combinado. Que demais, né? Essa é uma... Eu já vi muita coisa na minha vida, cara. Você falou que não queria jogar confete, mas você é uma prova para mim que a praça vai continuar muito mais tempo. Porque eu estou recriando, estou trazendo coisas maravilhosas no final da minha carreira. Então vocês vão me sustentar artisticamente com caras novas como você, como o Cris, como o Matheus, a Marley. Isso para mim é muito importante. É verdade. Saber que a praça pode continuar até sem mim. Mas assim, ó, acho que a praça é um legado de... Imagina, há quantos anos está no ar a praça? Comigo, 35 anos. Imagina, é muito... E 14 com meu pai. Programa de humor mais antigo, né? Não... Ah, deve ser. Deve ser, né? Acho que é. Imagina, Que a praça começou em 55. assim como eu cresci vendo Golias, tem gente que tá crescendo vendo o Matheus Ceará. Exatamente. É mesmo. A coisa vai continuar. Vai continuar. Uma das coisas de eu bater muito nessa tecla de fazer personagem, eu tava morrendo. Tava com essa história do stand-up, o pessoal, é incrível, é muito legal o stand-up, mas a Tudo última... igual. E a última subida que teve, assim, dos personagens faria o Terça Insana, e depois foi um estilo de humor que foi Desse cinema, sumindo. você sabe que eu não vi. Rapaz. Eu também não Todo assisti, mundo né? fala Eu também do não Terça assisti. Insana, também a gente não Eu- conseguiu. Eu não sou de sair de casa, eu adoro ficar em casa. Eu também. Às vezes um amigo fala, vai lá me assistir, eu digo, vou, com certeza. Quando chega no dia, eu falo, também mas não vou. O Rabin cansou de me convidar. Aliás, é uma frustração que eu tenho, que eu sou fã número 1 dele. Ele é demais. É. E eu tentei, ele foi na praça 2 vezes e eu queria contratá-lo. Quando o Cris veio, eu queria contratá-lo, mas houve algum problema. Eu queria ele e queria o Moacir Franco de volta. O Macir pra mim é outra Um gênio, referência. um gênio. O Moacir só vai ser reconhecido quando ele morrer. Eu fui assistir o show dele lá em Porto Alegre, acho que 2019. O show de música dele, né? Acho que eu era a única pessoa com menos de 60 anos na plateia. Mas um show maravilhoso. Ele é um artista É um gênio. É um Completo, gênio. né? tanto na música quanto na comédia. Bom, gente, Tem umas perguntinhas, amor, peraí. só ainda um minuto. tem? Pô, tá tem, bom tá a bem, coisa, tá uma hora e bem. meia, já 1h20. Qual dos seus personagens é o mais complexo para fazer, para interpretar, assim? Eu acho que a mais complexo é os que são novos. Os que eu não domino. Que eu tô começando a fazer. Eu adoro jogar personagem na fogueira. Tipo, alguém me convida pra um podcast, vou levar o personagem tal. Porque eu fiz o menos coisa possível. E lá eu descubro coisas sobre ele. Porque daí o cara me dá papo, eu vou indo. O vídeo da Rosângela que viralizou, que é responsável por tudo, por eu estar aqui hoje, foi assim. Eu fui brincando, não tinha texto, tinha medo de texto. Mas como eu ia jogar com o guri de Uruguaiana, com o Jacob, eu ia jogar com ele, eu disse, ele vai me dar material e nós vamos brincar. E é um vídeo que saiu, falei uma bobagem na hora, improvisada, que foi esse negócio do yoga vegano, que eu falo até hoje no texto, que como ela é vegana, ela não faz nada que venha de origem animal, então não pode praticar yoga. E aí o que aconteceu que foi que desmontou ele começou a rir e eu comecei a rir também. Isso tem um poder muito grande, as pessoas gostam muito de ver isso, né? Quando desmonta... ele tava de personagem, se desmontou e eu também. E esse vídeo viralizou absurdo,
porque eu joguei ela na fogueira. Então acho que o mais difícil de fazer os personagens que eu não domino muito, os que eu já faço há mais tempo, que eu já improvisei na plateia com eles, que eu já brinquei em show de empresa, isso aí eu domino muito mais, sabe? Eu sei como ele pensa, eu sei a voz dele, como fica braba, como fica rindo, como... Então acho que o mais difícil é quando tá começando, assim. Gente, vocês gostaram desse corte do Pod é Nosso? Então vamos lá, compartilhe, se inscreva no nosso canal, faça ali seus comentários, siga nossas redes sociais, nosso Instagram, o Pod é Nosso, né, amor? Exatamente. E se vocês gostaram desse corte que vocês viram, procure mais, porque tem muita coisa que vai aparecer aí que você vai dar risada, cara.